Na paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui no nosso devocional, orando a palavra. Sejam muito bem-vindos a esse momento maravilhoso. Gente, como eu tenho aprendido com a palavra de Deus e o Senhor tem alinhado as minhas orações à vontade dEle. Quando a gente pede ao Senhor, abre o coração e diz para o Senhor: Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso da sua direção. Eu não quero me apoiar no meu próprio entendimento, eu não quero me apoiar na minha própria sabedoria, mas eu quero reconhecer ao Senhor como o soberano, como o meu dono, que sabe de todas as coisas. E eu sei que o Senhor endireitará as minhas veredas. Eu consagro então todo o meu dia, os meus planos ao Senhor, porque o Senhor sabe a melhor forma de agir, o Senhor vê o que eu não vejo. Então me guia, Senhor Deus, quando eu não consigo enxergar. Isso tudo, gente, é a palavra de Deus. Olha, então preste atenção naquilo que você tem orado a Deus. A intimidade que você tem tido com Deus. A palavra do Senhor diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando nós estamos com a nossa carne, falando mais alto, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. O nosso espírito, ele está, como a nossa carne está gritando, o nosso espírito, ele fica mais fraco, como se você estivesse dentro de uma cidade, aquela cidade que tem bastante barulho, numa festa, vamos colocar assim, com muito barulho. Se alguém chamar você não vai ouvir, porque o barulho ele vai atrapalhar você. Então é a mesma coisa quando nós estamos fracos, e a nossa carne está gritando, nós não conseguimos ter o discernimento, aquilo que Deus está falando conosco. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos começar o nosso dia entregando ele ao Senhor e recebendo dele as palavras sábias, divinas, que vêm da palavra do Senhor para o nosso dia, para nos guiar naquele dia e nos próximos dias. Então, leia a palavra do Senhor, já acorde, já com esse alimento principal. O meu pastor diz: sem pão do céu, sem pão da terra, porque nós precisamos desse pão do céu para que todo o nosso dia seja uma bênção, para que a gente não viva uma vida de confusão, andando nos caminhos errados, mas andando segundo a direção que vem dele. Amém? Você já deu um glória a Deus aí? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por todas as coisas que o Senhor nos faz. Como eu te amo. Pare esse vídeo, escreve 5 agradecimentos, escreve aí 5 agradecimentos que você quer agora falar para Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós adoramos, bendizemos ao Teu nome. Só Tu és santo, poderoso, majestoso, Deus de fidelidade. Que amor é esse, Senhor Deus, que nos constrange, Senhor Deus. Senhor Deus, muito obrigada, porque mesmo que permanecemos, Senhor Deus, infiéis, Senhor Deus, mesmo quando estamos infiéis, o Senhor permanece fiel, Pai. Senhor Deus, o Senhor permanece fiel às Tuas palavras, Pai. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu és um Deus justo, poderoso. Tu és um Deus que nos vê, ainda que tropecemos, Senhor Deus. O Senhor nos olha e nos vê e nos tira, Senhor Deus, das aflições, nos tira da angústia, nos devolve de volta, Senhor Deus, um caminho, Senhor Deus, que estávamos indo em direção errada, que estávamos indo
perdidos, Pai. O Senhor devolve, nos mostra esse caminho, nos coloca na rota certa. Muito obrigada, Pai, porque sem Ti nada poderíamos fazer, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, que os nossos corações continuem abertos, Pai, para receber do Senhor as Tuas palavras. Paizinho, mas nos ajuda, Senhor Deus, Senhor Deus, não cessar de falar desse livro da lei, mas antes meditar nele dia e noite e sermos fiéis em praticar tudo que nele está escrito, Pai. Que nós possamos pensar durante todo o nosso dia, Senhor Deus, sobre as Tuas palavras, para que nós possamos trilhar num caminho certo, Pai, e termos a direção certa para as nossas vidas, Pai. Paizinho, por favor, Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor Deus, dá-nos um coração íntegro, disposto a Te obedecer. Mostra-nos, Senhor Deus, o caminho que devemos seguir para que possamos ser, Senhor Deus, sábios, Senhor Deus, para que possamos ser obedientes, Pai. Por favor, Senhor Deus, dá-nos, Senhor Deus, entendimento, discernimento das Suas Escrituras, Pai querido. Ó Deus querido, nos ajuda, Senhor Deus, a amar a cada dia mais a Ti, amar o nosso próximo, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz, Senhor Deus, reconhecer que o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos vê o tempo todo, Senhor Deus. Senhor Deus, que todo dardo inflamado que Satanás lança, Pai, que sobre as nossas vidas possa ser repreendido no nome de Jesus, que nós possamos estar, Senhor Deus, com o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos esses dardos inflamados e malignos, rejeitar, Pai, e em direção, ouvir a Tua voz, Senhor Deus, sem estar sensível, Senhor Deus, à voz do Senhor, a estar conectados contigo, Senhor Deus, alimentar o nosso espírito, Senhor Deus, e toda voz da carne seja calada no nome de Jesus. Pai, que põe sobre nós o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Senhor, em nome de Jesus, Pai, com a couraça da justiça, Pai. Nós clamamos a Ti, já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, nós estamos no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 5, que diz: ser sábio é melhor do que ser forte. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ser sábio é melhor do que ser forte. Como eu falei, né, que diz a palavra do Senhor, não se estribe do seu próprio entendimento, da sua própria força, mas reconheça o Senhor soberano em todas as coisas, e Ele endireitará as suas veredas, como Ele fala aqui. Ser sábio é melhor do que ser forte. Por que, gente, ser sábio? Quando você busca a sabedoria que vem do alto, sabedoria divina, você consegue ir em direção, você consegue ir por um caminho certo. Quantas vezes nós erramos na nossa vida porque o nosso coração, ele arde de fazer a vontade da nossa carne, e a gente acaba fazendo aquilo que o nosso coração deseja, a concupiscência da carne, né? Quando nós estamos com aquilo, nosso pensamento, né? Quando Deus fala ali com Caim, Caim, você já está com esse pensamento, você já está pronto para fazer isso. Clame ao Senhor neste momento. Esses dias mesmo, gente, eu vi isso acontecendo na minha vida. Eu estava pensando naquilo ali, clamando ao Senhor, mas o meu pensamento já estava forjado. Ou seja, eu deveria estar não confiando naquilo, né, que era da minha própria força, mas se entregando ao Senhor, pedindo misericórdia, continuando ali na presença dEle. Porque quando continuamos na presença do Senhor, quando clamamos ao Senhor de todo o coração, Senhor, esse aqui é o meu desejo, mas tira isso de mim, Senhor Deus, porque o desejo da minha carne não é o Teu desejo, Senhor Deus. Qual é o Teu desejo para a minha vida? Me dá sabedoria. E aí Ele fala que o conhecimento é mais importante do que a força.
Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, adquirimos o conhecimento que vem do Senhor. A gente não precisa de força. Quando nós irmos para o Senhor, a palavra do Senhor diz: torre forte é o Senhor. E os justos correm para ela e se sentem seguros. Então, quando irmos ao Senhor, clamamos a Ele direção. Irmos na palavra do Senhor, Ele nos dá a direção, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Olha o que fala lá, Provérbios, no capítulo 9, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Olha isso, se você conhece o seu Deus, quem é o seu Deus, você vai ter compreensão de tudo na sua vida. Então busque ao Senhor, busque o conhecimento das Escrituras Sagradas e tudo vai dar certo. A palavra do Senhor diz, se meditarmos na palavra dia e noite e praticar fielmente aquilo que está escrito ali, seremos bem-sucedidos e prosperaremos. É a palavra de Deus dizendo para as nossas vidas. Então, se atentarmos àquilo que estamos fazendo dentro da palavra, nós seremos bem-sucedidos nos nossos negócios, nós seremos bem-sucedidos das nossas decisões, nós seremos bem-sucedidos em todas as coisas e prósperos em tudo. Em tudo. Ele fala aqui também, gente, lá em Efésios, no capítulo 6, o 10, para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, se eu estou unido no Senhor, eu recebo a força que vem dele, eu recebo a direção que vem do Senhor e não a minha. A voz da minha carne, ela se cala. Eu consigo ouvir a voz do Senhor, porque eu estou unido. A palavra do Senhor diz que o Senhor é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, quando nós estamos ligados a essa videira, nós conseguimos ser bem-sucedidos. Nós vamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados. Ele fala aqui no 6, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Gente, a batalha que ele fala aqui é espiritual. A palavra do Senhor mesmo diz em Efésios, a partir do versículo 10, que diz sobre a armadura de Deus, como nós acabamos de orar. Nós precisamos pedir ao Senhor para colocar essa armadura de Deus em nós, para que a gente possa estar fortalecidos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ele fala aqui, ó, e quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. Eu, por exemplo, eu tenho esse exemplo. Eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero amigos que te amam. Eu quero amigos que são mais espirituais do que eu. Eu quero amigos que oram. E o Senhor me deu. Então, quando eu preciso, quando estou numa guerra, eu chamo alguém, você pode orar comigo agora? E a pessoa de bom grado, ela vai lá e ora com você. E a palavra do Senhor quando diz, né? Onde tiver 2 ou 3 ali, eu estarei. E quando estiver concordando em oração, ali acontecerá, porque é uma ação aqui na terra, né? Você está clamando com uma pessoa e a pessoa está concordando com a sua oração e Deus está recebendo no céu e liberando as bênçãos, liberando aquilo que você precisa naquele momento, liberando o alívio, liberando o consolo, liberando a paz para a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, agora, neste momento, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, clame ao Senhor e já agradeça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua alma. Pense tudo que é bom, que é amável, que é de boa fama. Nisso pensais. Deus abençoe e até o próximo devocional.